boa tarde, salve, salve, alô Minas Gerais, estamos ao vivo no palco da decisão. Logo mais às 10 da noite a bola rola aqui no Mineirão, com o gramado, pelo menos aqui de cima, daqui a pouco vamos descer lá para conferir, pelo menos aqui de cima o gramado em perfeitas condições. Bem melhor que aquele gramado que vimos aqui no último domingo. Quase 30 graus a temperatura aqui dentro do estádio, né? Céu nublado, tempo fechado, agora um sol bem fraquinho, mas ainda assim o sol pinta por aqui. Desde que nós chegamos no Mineirão por volta de 12:30, uma máquina trabalha incansavelmente aqui, descompactando o gramado para auxiliar no processo de drenagem, caso ainda chova hoje e durante o jogo também. Estou aqui ao lado de Didmar Oliveira, Júnior Brasil e Cadu Doné estão no estúdio dos donos da bola. E aqui a gente segue daqui, batendo um papo com você, contando tudo sobre o jogo, sobre a grande decisão. Somos de fato privilegiados, porque vivemos hoje, nós aqui, você de casa, vivemos todos nós hoje o maior momento da história do futebol brasileiro. Decisões de 2013, desde o primeiro semestre do ano passado até agora, nós disputamos todos os títulos. E melhor, só não ganhamos a Libertadores. Foi uma Libertadores em 2013, foi uma Recopa que veio exatamente a reboque da Libertadores, como costumeiramente acontece. O título de 2013 do Cruzeiro, o título da Recopa do Atlético, mais um título de Brasileiro do Cruzeiro e hoje essas duas melhores equipes do futebol brasileiro atualmente medem forças aqui no Mineirão. Didmar Oliveira, só me resta dizer a você aquela frase curta, porém objetiva e que serve para qualquer circunstância, seja ela ruim ou boa. Que momento, Didmar. Grande momento, né, Everton? Olha, um beijão para todo mundo que está acompanhando a gente, está acompanhando os donos da bola. Olha só, você falou de privilégio em todos os sentidos, né? De estar aqui no Mineirão, de viver essa história, de ao longo da carreira da gente, e muita gente no Twitter, no Face, falava assim, olha, vocês estão dizendo que é a decisão do século. Como assim a decisão do século? Já foram tantos títulos. Gente, mas nunca os dois juntos disputando um título nacional. Exatamente. Né? Que neste momento consagra Minas Gerais como o melhor futebol do Brasil sem questionamentos. O Cruzeiro levou um título brasileiro, o Atlético chega com o Cruzeiro para a disputa da Copa do Brasil. Quem são? Né? Eles são os melhores do Brasil. Consagra o futebol mineiro em todo o seu histórico estrutural, financeiro, técnico, tático dos seus treinadores, dos seus jogadores. As atenções estão voltadas para Minas Gerais. Quem acompanhou as manchetes dos principais jornais do mundo hoje, quem acompanhou do mundo que eu estou falando, todo mundo está falando dessa decisão de Copa do Brasil, de Atlético e Cruzeiro, as principais equipes do país. Em que pese toda a força que se tem no futebol brasileiro num todo, hoje de privilégio é nosso de estar vivendo esse momento de carreira, de história, junto com a galera da Band, junto com a galera da Band News. Acho que esse é o grande momento. Já aproveito para convidar a você de todo o estado de Minas Gerais, vai ouvir a decisão na Band News FM 89,5. Caso o sinal pelo FM não chegue até a sua cidade, você tem duas alternativas. Você ouve pelo Tanin ou você baixa o aplicativo, que seria a medida mais inteligente, baixa o aplicativo Band Rádios, Band, espaço, Rádios, no canto superior direito da tela, você clica e aí clicou em MG, automaticamente o sinal já cai na Band News FM, estarei logo mais narrando o jogo, estou que nem aquela mulher do telemarketing, estarei narrando. Vou narrar o jogo com Léo Gomide, com Diogo Ramalho, com Didmar Oliveira e com João Vitor Cirilo. Então você é nosso convidado, porque afinal de contas, depois que a Band News começou a transmitir futebol, embora a gente não tenha feito essas transmissões de forma direta, e pegamos apenas essa decisão da Copa do Brasil, nós não perdemos nada, né? Depois que a gente começou aqui... Verdade, todos os títulos. Os pés quentes, então, ou pés quentes, a gente não perdeu absolutamente nada. Muito obrigado aí, Fabrício, pela vinhetinha da Band News. Logo mais então, a gente estará aqui no Mineirão para a grande decisão. Eu vou passar a bola para o Cadu, o Júnior também, mas antes da gente dar um giro, eu quero falar de uma discussão que é muito grande, sobre cansaço. O Cruzeiro estaria mais cansado que o Atlético para o jogo de hoje? O cansaço sobrepõe a vontade, a determinação desse time que foi campeão brasileiro no último domingo? Ricardo Feller,
conta a história e a gente traz para você agora sobre o Cruzeiro. Os preparativos, a questão do cansaço por ter jogado uma final num gramado que estava muito ruim, com muita água, muito pesado, e agora volta ao Mineirão nesta quarta para encarar o seu maior rival. Então acompanha aí na reportagem de Ricardo Feller. Vamos lá. O tempo de recuperação foi curto, passou rápido. Descansar, né, conversar, né, os detalhes, para a gente não ser surpreendido dentro do Mineirão. Os titulares praticamente não treinaram desde a conquista do Brasileiro no domingo. O pouco tempo de trabalho em campo foi secreto. É um momento que é válido e que tem que existir. Dúvida só na lateral direita. Mike sente dor na coxa direita. Ceará na esquerda. Os dois foram relacionados, estão concentrados. Seria estratégia? Segredo? Só o Marcelo para te responder isso mesmo, e com certeza quem com o Marcelo optar vai estar preparado para estar aproveitando essa oportunidade e colaborar da melhor forma. São os pontos de interrogação de uma final, que é a mais importante da história do futebol mineiro. Quando a bola rolar no Mineirão, 90 minutos vão separar o Cruzeiro de uma nova glória. O time pode se tornar o maior vencedor da história da Copa do Brasil, com 5 conquistas. Em apenas um jogo, quanto há em jogo? Recordes, hegemonia, história. O jogo mais importante da tua carreira? Creio que sim. É o único, não vai ter volta. Né? Em momentos assim, temos que aproveitar, temos que desfrutar e fazer o melhor, porque são 90 minutos e quinta-feira não tem mais Copa do Brasil. A hora da verdade está se aproximando. Só marca história quem ganha títulos, né? Então isso é uma coisa que fica marcado na história de um atleta. Que juntamente eu com meus companheiros possamos estar mais uma vez aí cravando nosso nome na história do clube, né, com títulos e, se Deus quiser, né, terminando o ano aí com chave de ouro. É contar os minutos, as horas para a decisão. Eu imagino que ninguém tenha dormido. Torcedor que leva o futebol um pouquinho a sério. Eu até brigo e luto muito contra um cara que leva muito a sério, mas aquele torcedor que de fato torce mesmo para Atlético e Cruzeiro, ele não conseguiu dormir. Não. Porque a ansiedade é muito grande. E quando ele abriu hoje a janela de casa, e viu a situação do sol, aliás, do céu, e a chuva caindo, ele pensou, poxa, não vai ter jogo? Aí a ansiedade cresceu. Não, mas vai sim. O gramado sendo muito bem cuidado. Tem uma máquina, não sei se há possibilidade, Adilson, de você mostrar a máquina que trabalha desde as primeiras horas de hoje, logo pela manhã, as primeiras horas da manhã de hoje. Ela trabalha descompactando o solo, já mostramos isso no jogo aberto, e a gente repete esse recado aqui. Então ela trabalha descompactando o solo, aí a gente está vendo um operário, aquilo ali me parece que é marcação, né? Já está na marcação, o pessoal trabalhou mais cedo, né? Até agora há pouco trabalhando na descompactação do solo, para que a água que caia, caso ela venha a cair até o horário do jogo, ela tenha condição de descer por esses furos que são feitos no gramado por essa máquina. Então, o trabalho sendo feito de forma incansável. E o mais importante, quem não está aqui e que não vê o estado do gramado, precisa ter, no mínimo, responsabilidade para falar sobre o gramado. E a gente ouviu, o gramado de hoje noção. Oferece totais condições para um jogo de futebol. E as explicações até da Minas Arena mesmo, que daqui a pouquinho a gente pode trazer, efetivamente, do que aconteceu aquele dia, por que aconteceu, a gente vai explicar daqui a pouco. Muito bem, deixa eu bater um papo com o Cadu Doné, Júnior Brasil. Alô, Cadu Doné, começa com você. A decisão, enfim, chegou o grande dia da decisão. Agora há pouco no jogo aberto, eles sempre querem fazer aquela pegadinha, quem ganha o jogo, quem leva o título e tal. Eu não sei, o Atlético construiu uma vantagem que o coloca mais próximo do título, mas tem um adversário que tem uma outra vantagem, que joga com torcida única praticamente, são apenas 1.813 atleticanos aqui dentro e 40 e tantos, quase 50 mil torcedores do Cruzeiro. Joga sob seus domínios, joga no estádio onde ele está mais acostumado a jogar. O próprio Alexandre Calil reconheceu que deveria tirar o Cruzeiro daqui e construiu essa vantagem exatamente no primeiro jogo. Então a pergunta que te faço é exatamente essa. E aí, existe de fato uma vantagem, ou mesmo com os 2-0, nada está definido logo mais, Cadu?
Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Olha, existe uma vantagem considerável do Atlético, uma vantagem importante, merecida, construída com muita propriedade no primeiro jogo. Só que eu acho que essa vantagem não é o suficiente para você ser taxativo, tentar buscar um prognóstico. Não dá para seguir essa linha. A vantagem não é o suficiente para tal. Então, o pessoal lá do Jogo Aberto querendo pegar essa pegadinha em você tem que mandar para eles a réplica e falar, então aposta vocês aí, porque realmente não dá para apostar pelas circunstâncias, tudo que cerca esse jogo, a rivalidade, o clima nas últimas semanas, muitas coisas específicas acontecendo entre as duas diretorias, declarações dos dois lados e a qualidade dos dois times, os dois principais times do Brasil nesse momento. Então, tecnicamente, há um nivelamento e há muita qualidade dos dois lados. Então, realmente, não dá para traçar algum prognóstico. E sobre a história do cansaço, a matéria do Feller, você abordou um pouco aí, é claro que nos últimos tempos, de forma geral, o Cruzeiro tem se mostrado um pouco mais cansado do que o Atlético, até porque o Galo tem poupado mais o time, conseguiu fazer um revezamento maior no elenco nessa fase aí da temporada. Mas alguns aspectos. Primeiro, que o Cruzeiro, apesar dessa fala da imprensa, dos próprios representantes ali do Clube Celeste, o Cruzeiro tem feito muitos gols no segundo tempo, né? E o Cruzeiro tem jogado bem no segundo tempo de muitas partidas, o que deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Que história é essa de cansaço quando o time melhora no segundo tempo? E além disso, Everton, o fato de o Cruzeiro já chegar campeão traz aquele argumento que com certeza vai ser utilizado na pré-eleição e já está sendo falado esses dias. Olha, não se preocupem com o final de semana. Vocês podem se matar nesse jogo aqui. Pode utilizar todo o gasto restante da temporada, porque a situação no Brasileiro já está resolvida. Então, acho que isso é um elemento importante também para a gente colocar nessa equação da final. Por essas e outras que, nessa resposta, né, aos amigos do Jogo Aberto, eu disse que o Atlético construiu uma vantagem, estaria mais perto do título, mas nada está resolvido. Ah, está em cima do muro? Não, não está resolvido. O Atlético está jogando contra o atual bicampeão brasileiro. Conquistou os dois títulos consecutivamente. Então, como é que você vai desprezar a força de um adversário, mesmo tendo construído a vantagem? A mesma vantagem que o Corinthians construiu, a mesma vantagem que o Flamengo construiu. Então, não há como, até baseado na história do Atlético, até essa chegada à final, não dá para dizer que esse ou aquele time tem alguma vantagem, se não a vantagem numérica no placar. É o histórico, é o que eles mostraram na competição. Eles chegam trazendo isso tudo para o jogo decisivo. E o interessante é que as pessoas falam assim, vocês têm que falar, como se porque a gente está um pouquinho mais perto, a gente tivesse essa resposta. Ninguém tem essa resposta. Mesmo que a gente diga, eu falei hoje na Band News e acho isso, o Cruzeiro é uma equipe mais fria, o Atlético é mais emocional, mas o que vai valer? O que vai valer essa noite? Está muito difícil. Olha, então, mais uma vez, Band News, logo mais 89,5 ou baixando o aplicativo Band Rádios, clica lá em Minas Gerais e ouça pela Band News FM. Júnior Brasil, conseguiu dormir, Brasil? De ontem para hoje, tranquilo, acordou tenso, porque afinal de contas a tensão toma conta de todos os envolvidos, jogadores, torcedores, nós da imprensa, é uma tensão muito grande porque jamais vivemos o que estamos passando aqui nesta quarta-feira, chuvosa em Belo Horizonte. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Everton. Um grande abraço para você e para os amigos. E eu vou fazer uma confidência. Eu não consegui dormir. Meu filho Diogo estava com febre durante a noite, então acordei várias vezes, não dormi muito bem, apenas por isso. Eu também não, eu estava no bar. Você estava no bar, você estava numa situação não melhor foi de que a tensão, minha. Não, eu tava... A sua situação foi bem melhor que a minha. Então, assim, complicado por isso, tirando a brincadeira... Não, mas tensão verdade. existe? Não, mas eu digo assim, a questão de dormir ou não. E realmente ele estava com febre. Mas tirando a brincadeira, eu entendo que existe a tensão, mas não gera um reflexo tão significativo na gente que vai estar acompanhando. E entendo mais de tudo que foi falado. Você foi muito feliz quando disse que está em aberto. Está em aberto. O Atlético tem uma vantagem significativa, 2-0. Essa vantagem pode ser ampliada se o Atlético fizer mais um gol. Impossível? Não, o Atlético mostrou quando passou pelo Corinthians, pelo Flamengo, que isso é viável, que isso é possível. Ainda assim, com 2-0 num clássico, Cruzeiro e Atlético, com tanta rivalidade, fica difícil a gente falar. O Atlético tem as suas vantagens, o Cruzeiro também tem as suas vantagens. Cada um com aquilo que tem de melhor. E o mais interessante, dois times com estilos parecidos, dois times que gostam de fazer gols, dois times que jogam para frente. Nenhum pode tomar gol.
Se o Atlético em 15 minutos toma um primeiro gol, o Cruzeiro se anima. Se o Cruzeiro toma também um gol, o Atlético constitui, amplia a sua vantagem. Com relação ao cansaço, é evidente que o Cruzeiro está mais cansado porque fez uma partida pesada diante do Goiás, num campo muito molhado. E o Atlético descansado. E até hoje, na Itatiaia, o Thiago Reis conversou com o Severiano, ele que é um dos responsáveis pela Minas Arena, e ele falou sobre o trabalho que vem sendo feito desde segunda, o que eles fizeram para minimizar isso que aconteceu no jogo contra o Goiás. Foi levantada a parte do gramado que encharcou e aí foi retirado aquele excesso. Mas se cair uma tempestade, claro, vai ter problema. Mas que melhorou muito, melhorou. E a gente está vendo, inclusive, outra coisa, até que foi feito um alerta. Está rodando uma foto aí do gramado do Mineirão, ele encharcado do ano passado. Vocês estão aí, estão mostrando. O gramado está legal para o jogo, por enquanto. Isso é importante porque... Vai lá, Everton. Pode falar, Cadu, prossiga. Prossiga. Desculpa, isso é importante porque se o gramado se apresentar como no domingo ou algo próximo disso, é um elemento determinante para a final. Eu acho que, a priori, um gramado naquele estado prejudica mais o time que tem que colocar a bola no chão, acelerar o jogo para virar um placar. Não é por causa do estilo do Cruzeiro, não é por isso não, porque o Atlético também é muito técnico, mas é porque o time que está atrás no placar teria mais dificuldade para conseguir construir a jogada, chegar ao gol, do que aquele que pode destruir, do que aquele que pode... Exatamente, mas eu acho que as circunstâncias de ter que buscar o resultado prejudicaria bem mais um Cruzeiro, um gramado pela necessidade do resultado, não por um ser mais técnico que o outro. Exatamente. Vai lá, Ídolo. Muito bem. Ô, Júnior, eu imagino que como você não dormiu durante a noite, a culpa foi do Dieguito, você não fez nada além de ficar acordado vigiando o seu filho. Não mesmo. Não é? Então, para que você não passe noites como a de hoje e tenha noites mais agradáveis, o recado é seu, Brasil. Beleza, Everton. Eu tô vendo que você também tá meio aí de baixo astral. Então, para você, Everton, melhorar esse astral, e para você que tá em casa, para-choque baixo, baixo astral, tá igual o Arlindo Orlando, aquele caminhoneiro de farol baixo, vou te dar um super recado para você ficar animado, para você ficar ligado. Forte Erete, ele te anima, te deixa cheio de vitalidade e disposição. O Cadu ficou na noite porque ele tomou Forte Erete. Então tome Forte Erete, ele resolve todos os seus problemas. Se você está mal com seus amigos, mal com a sua esposa, mal no trabalho, é porque você não está rendendo. Qual a alternativa? Tome Forte Erete. Ele é um energético natural voltado para a disposição sexual e faz efeito por até 72 horas. Você vai voltar a ter aquela energia de antes, seus amigos, sair feliz, sua esposa, seu filho, todo mundo. Então, ligue agora. 3401-6800 ou 3401-6800. Ligue, Cadu. Você comprou, eu comprei. E olha, um detalhe, hein? Qualquer pessoa pode tomar. 3401-6800. Tire suas dúvidas, você vai receber um super atendimento e recebe também o Forte Erete sigilosa embalagem no seu ambiente de trabalho, na sua casa, aonde for. 3401-6800, Forte Erete, a energia que cabe no seu bolso. Ai, papai, show baixo astral! Muito bem, olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Atlético se preparando, tem uma vantagem conquistada. O Cadu foi feliz quando citou que o Cruzeiro está em desvantagem, 2 jogos, 180 minutos. O Atlético está vencendo por 2-0 e o Cruzeiro precisa buscar o resultado. O detalhe é o seguinte: será que os jogadores levam em conta essa vantagem ou entrariam em campo hoje contra o Cruzeiro, esquecendo a vantagem e tentando jogar de igual para igual? A gente vê agora, é o Luciano Dias que está nessa aí. Vamos ver o Luciano Dias da reportagem aqui nos Donos da Bola. Roda aí. Não é só mais um Atlético e Cruzeiro. Não é só uma final de Copa do Brasil. Definitivamente não é qualquer jogo. Nesse jogo não tem lesão, não tem dorzinhas, é guerra. O coração vai estar a mil, né? Acho que é o jogo que a nação atleticana queria que chegasse logo. O jogo da vida de cada um que vai entrar em campo aqui do Atlético para que a gente possa amanhã fazer o nosso melhor
né, e conquistar o título ao final da partida, né? O Galo administra uma boa vantagem, pode perder por até um gol de diferença. E se balançar as redes do Cruzeiro, essa diferença pode ser até de 2 gols. A gente não vai jogar em cima do resultado, vamos jogar do jeito que a gente vem jogando, tá 0-0. E a gente fazer um bom jogo lá e sair com esse título. Os números recentes deixam os atleticanos animados. Em 6 clássicos disputados este ano, o Galo não perdeu para o Cruzeiro. Foram 3 empates e nos 3 últimos jogos, 3 vitórias. Um jogo decisivo, onde eu já falei várias vezes que todo jogador gosta de jogar. É o jogo da nossa vida. E tem mais números que empolgam os atleticanos. O Galo não perde por 3 gols de diferença há 103 jogos. A última goleada sofrida foi para o Flamengo, ainda no primeiro turno do Brasileirão do ano passado. Eu não vejo só como mérito do sistema defensivo. Acho que toda a nossa equipe ela é muito comprometida com a marcação, né? Desde os jogadores da frente, jogadores de meio campo. O Mineirão também traz ótimas lembranças recentes para o Atlético. Títulos da Libertadores e do Estadual em 2013, da Recopa Sul-Americana neste ano, vitórias sobre o Cruzeiro no último clássico do Campeonato Brasileiro, além de 2 viradas históricas nesta edição da Copa do Brasil, contra o Corinthians nas quartas e o Flamengo nas semifinais. Do jeito que a nossa equipe joga, acho que tanto no Independência como no Mineirão, a gente sabe jogar. Então, estou tranquilo, né? Todos os companheiros estão tranquilos. Ansiedade, cautela, animação, concentração, nervosismo. Não teremos só mais um jogo no Mineirão. Tá aí, ansiedade, cautela, nervosismo, é o que está tomando conta de todo mundo. Dimara, tem gente dizendo, e não dá para entender. Eu sempre, uma coisa sempre me chamou a atenção, como narrador, quando o comentarista dizia: nossa, o time tal abriu 2-0, é um placar perigoso, principalmente para o adversário. Claro. Né? Numa final, você construir uma vantagem de 2-0 é uma vantagem considerável, não é isso? Claro, já chama vantagem por causa disso, exatamente, né? 2-0 agora, é vantagem. As pessoas estão me perguntando, mas qual a diferença entre o que o Atlético passou com Corinthians e Flamengo e o que está vivendo agora contra o Cruzeiro? Eu acho que contra o Corinthians a dancinha do Mano disse muito sobre um negócio do já ganhou, do oba-oba. Contra o Flamengo o time não menosprezou, mas a gente viu a imprensa como um todo prestando um desserviço contra o próprio jornalismo. Mas a gente entende que lá no Rio isso é absolutamente normal. Inclusive eles brincam com os próprios clubes de lá também. Agora, num caso como esse, o que não dá para levar em conta é que essa vantagem é muito grande. Não dá para levar isso em conta porque é uma rivalidade num jogo que nunca aconteceu antes. Exatamente. Tá valendo um título, né, mas como o Cadu falou também, não dá para deixar de lado uma vantagem como essa. A gente acompanhou a gente falando ontem, nossa, é perigoso esse 2-0 do Atlético, porque ele pode entrar achando. Gente, quem acompanhou o histórico do Atlético nessa Copa do Brasil ou nas competições, até que ele não tinha tradição, que era um mata-mata, e veio com a Libertadores, e veio agora com essa Copa do Brasil também, sabe que ele nunca achou normal nenhum resultado e foi buscar todos, né? Da mesma forma, como você sabe também, a força que o Cruzeiro tem, estando diante de uma equipe com a rivalidade que ele tem, a força de time que o Cruzeiro tem. Só que tudo isso, né, a dança do Mano, o que falaram os jornalistas cariocas, ou os jornais cariocas, alguns deles, nada disso pode apagar a força técnica que essas duas equipes têm. O que a gente vai ver, e eu tenho certeza na Cidade do Galo, na Toca da Raposa, o que tem se falado hoje é futebol. É o que cada um tem como futebol. Tudo isso é bacana, tudo isso vale, mas tudo gira em torno, gravita em torno. Não, nada disso é definitivo para um jogo tão importante onde os dois se encontram para uma decisão. O que a gente vai ver hoje é futebol. Você não acha estranho aí em casa que tá, mas de repente ficou tudo escuro no Mineirão, eles estão embaixo de alguma tenda e tal. Não. Nós não estamos embaixo de nenhuma tenda. Vamos mostrar aí imagens, inclusive nós temos imagem
de uma nuvem carregadíssima que está sobre o Mineirão. Olha as imagens aí. A gente está aqui embaixo. Nuvens carregadíssimas. Essa imagem mostra o Mineirão de muito longe, exatamente de fora da Band, um vento muito forte no pátio da Band no Alto da Raja. Né? E aqui, nuvens muito carregadas sobre o estádio, muito carregadas. Então, todo aquele processo de descompactação do solo que nós mostramos e falamos agora há pouco, eles serão, imagino que daqui a pouco eles recomeçarão, né, Dimara? Isso. Porque deve cair mais água daqui a pouco, pelo menos é o que parece. Ou pelo menos vamos testar, noite, né, aqui, se deu tudo certo. Estamos com 1h e 25 minutos. Dimara Oliveira, só para dar uma passada rápida, daqui a pouco a gente volta para falar com o Cadu e com o Júnior sobre o que a assessoria de comunicação da Minas Arena disse. Aliás, já começa a chover, tá? Já começa a chover e chover forte aqui no Mineirão. O que a assessoria de comunicação disse sobre a questão do gramado, o que estaria acontecendo com o gramado e que trouxe aquele problema de domingo. A gente falou muito desde domingo sobre essa tal película, né, que foi colocada, e aí a assessoria do Minas Arena lembra o seguinte: o Mineirão foi o primeiro estádio a ficar pronto, então ele foi meio um teste para a FIFA. Então o que foi colocado dessa película aqui no Mineirão foi muito intenso, maior do que o que foi colocado nos outros estádios. Para se ter uma ideia, seria mais ou menos um percentual de 21 para 10 no último estádio inaugurado. Então dá para imaginar que é muito mais difícil para o Mineirão tudo que ficou dessa película aqui, que vai ser retirada na sequência. Claro que parte disso já foi retirada. E por que nas laterais ficou pior? Porque nas laterais foi exatamente o primeiro lugar onde essa película foi colocada. Então, ou seja, já para a próxima temporada não vai se ter mais essa película e isso não vai acontecer mais. Então está explicado mais ou menos o que aconteceu. E por isso que os outros estádios não têm esse mesmo problema, porque eles foram diminuindo a quantidade à medida que os estádios foram sendo construídos e foram sendo testados. Então o Mineirão foi quase que um teste, porque foi o primeiro. Vocês estão vendo em casa aí, a chuva acaba de chegar, e chegar muito forte, inclusive. Intensamente, pediu a Adilson, se possível, para que mostre, que gire a imagem, se possível, para o gramado, para a gente mostrar o estado. Nós estamos aí com imagens abertas do pátio da Band, mostrando. Dava para ver o Mineirão, agora não dá mais. Agora o Adilson, nosso cinegrafista, mostra a intensidade com que a chuva cai nesse momento aqui no Mineirão. É muito forte a chuva, mas é bom destacar mais uma vez que o gramado está em perfeitas condições, com pouquíssimos problemas nas laterais, mas nada que vá atrapalhar o espetáculo. Agora, não há como saber o volume de chuva que vai cair até o momento do jogo. Isso. Mas o trabalho será intenso até às 10 da noite aqui no Mineirão. Daqui a pouco a gente volta aqui do Mineirão. Deixa eu bater um papo com o Júnior Brasil e com o Cadu Doné. Primeiro você, Brasil. Ontem nós tivemos... aliás, ontem não, desde domingo, o mistério sobre o Mike, sobre o Ceará. Não joga. Falei com o Guilherme Mendes e o Guilherme me disse ainda no domingo. Isso. Everton, as chances são de 1000% de que o Mike não entre em campo. O Marcelo Oliveira vetou ele no gramado ainda. A imprensa toda já começava a tratar do assunto com o Marcelo Oliveira sobre quem irá substituir o Mike, já que o Ceará também não está pronto. Eles foram relacionados. Eu pergunto a você, Brasil, relacionar o Mike e o Ceará pode ser para confundir a cabeça do Levir Coupe, ou você acha que fizeram um tratamento intensivo e que vão a campo logo mais? Eu acho que esse tipo de gerar confusão ou dúvida na cabeça do Levir, isso não altera muito para ele, não. Ele sabe a forma do Cruzeiro jogar, claro que muda você tendo um zagueiro ou tendo ali o William Farias, sem dúvida alguma, muda muito e perde aquele cara que avança, não há dúvida. Você ganha uma força defensiva, pode liberar o outro lado do Egídio. Mas eu entendo que pelo que a gente acompanhou do Ceará, ele para mim está lá compondo, fazendo parte desse momento, até porque ele tem sido um líder na preleção, na palestra, ele vai auxiliar muito nisso. Agora o Mike, como ele falou, eu tive aqui uma fisgadinha, senti um pouquinho. E ele saiu de imediato, tem sim recurso, tem sim alternativa para ele estar jogando. Até porque ele sentiu, falou, poderia até ter continuado, mas resolveu preservar. Então eu acredito que o Mike sim pode pintar, pode aparecer jogando, mas não é um tipo de mistério que gera um grande problema para o Levi. E agora só mais um pitaco aí sobre esse gramado. O pessoal do Minas Arena falou, se chover realmente um grande volume, vai ter o problema. Então a gente tem que ter essa consciência e lembrando também que isso foi uma herança FIFA. Muito bem. Cadu Doné, gostaria que você falasse também sobre essa questão envolvendo os jogadores do Cruzeiro. Desse uma passada também nos que o Atlético ganhou de reforços. Ontem nós tratamos desse assunto, mas hoje a pergunta será diferente. Desses 3 jogadores, eu perguntei a você
qual dos três você acharia interessante que entrasse em campo logo mais. Hoje eu vou mudar. Você mudaria o esquema de jogo do Atlético em virtude da liberação desses 3 jogadores, Hever, Michael Suel e Guilherme, Cadu? Não mudaria não, Everton. O time está muito afinado, está com um entrosamento interessante ali e uma escalação que a gente imagina vai ser muito qualificada. Os 2 volantes, Leandro Donizete e Rafael Carioca, os 2 melhores volantes do Atlético juntos ali, sabem marcar e ao mesmo tempo tem mais qualidade na saída do que o Josué e do que o Pierre. O Carlos deve fechar ali pelo lado esquerdo, acompanhando o lateral, principalmente se for o Mike, que sobe muito. Na armação, o Tardelli voltando ou jogando como falso 9, o Dátulo, de fato, na armação, o Luan pelo lado direito. Acho que o time vai ser esse e tem que ser esse. Esses jogadores podem servir como opção de banco, o Guilherme entrar no final, dependendo das circunstâncias, mas por mais qualidade que ele tenha, não acho que seja o caso de começar jogando, não, pelo tipo de partida, pelo tempo que ele está fora. Não vai ser o caso, não acho que vai ser a opção do Leverkusen, muito menos mudar o esquema tático. E falando do Cruzeiro, é realmente um mistério muito grande em torno do Mike, uma especulação bem grande na internet de que ele vai jogar, apesar de declarações de pessoas do Cruzeiro desde domingo, muito nesse sentido que você destacou, de que ele não tem muitas chances de entrar em campo. Então a gente realmente fica na dúvida. Agora, esse mistério não muda nada para o Leverkusen em termos de filosofia, de escalação, taticamente, como disse o Júnior Brasil, só que para o Cruzeiro, tecnicamente, muda demais. Principalmente com a ausência do Ceará. O Mike é mais jogador do que o Ceará, é o principal lateral do Cruzeiro. Força ofensiva. Mas sem o Ceará, faz mais falta ainda, porque colocaria o William Farias ali, um jogador... Ceará adaptado. O jogador que tem o carinho da torcida e merece isso pela parte pessoal, pelo esforço, pela história, mas que dentro de campo não mantém o nível ali da maioria dos companheiros. Destoa um pouco do time titular do Cruzeiro. Isso na posição dele de origem, imagina na lateral. Então é um mistério que pode mudar o jogo, sim. Não do ponto de vista do Leverkusen, taticamente, nada disso, mas tecnicamente para o Cruzeiro faz muita diferença. Muito bem, para você que não virá ao Mineirão logo mais, mas que vai escutar o jogo pelo rádio, Band News FM 89,5 no FM, ou você pode baixar o aplicativo Band Rádios, clicar em MG e ouvir a Band News em qualquer lugar do estado de Minas Gerais, ok? Bom, Brasil, eu vou fazer uma pergunta e você mata com a resposta e já remata. Você quer ter uma TV por assinatura na sua casa, Brasil? Claro! E você, Cadu, também? Claro! Claro, né? Quer mais de 90 canais? Claro, quer tudo isso com tecnologia de ponta? Claro que sim! Quer pagar muito barato? É claro, tá aí, é claro. Então você quer, claro, HDTV. São mais de 90 canais, incluindo os canais abertos em HD da sua cidade, com alta qualidade de imagem e som. É a melhor programação na sua TV, com canais de esportes, desenho, filmes, séries e muito mais. Com a Claro HDTV. Além da melhor programação, você tem os recursos de pausa, Cadu, ao vivo e gravação de seus programas favoritos em um HD externo. Tudo isso por quanto? Apenas R$ 49,90 com 2 equipamentos. Um com plano fácil HD abertos e o outro com um plano fácil para ser instalado em outro cômodo da sua casa. Isso mesmo, são 2 equipamentos para você aproveitar ainda mais sua Claro HDTV por apenas R$ 49,90. É imperdível, assine já. Mas você tem que correr, hein? Tem que ir lá rapidinho, porque essa promoção é por tempo limitado. Claro, HDTV na sua casa por apenas R$ 49,90 por mês. Aproveite e assine já. Telefone, olha só, hein? 0800 004 4550. Vou repetir, 0800 004 4550. É claro, o intervalo é rapidinho. Daqui a pouco os donos da bola estão de volta. Fique ligado. Os donos da bola. Oferecimento André Car Veículos. Qualidade e confiança. Acesse andrecarvh.com.br.